Fala pessoal, eu sou o Leandro e esse é o Dicas e Defeitos. Trago aqui para vocês uma série de 3 vídeos feitos assim na raça, abordando a máquina LTR 101215 da Electrolux, tida também como o terror dos técnicos. Essa máquina, a melhor forma de conserto é essa que vocês vão ver agora com a fiação fora da máquina. Aí você tem o timer eletromecânico, esse era o primeiro da LM08 da Electrolux, ele usa esse motorzinho aqui, por acaso ambos têm a mesma forma de funcionamento, eles têm uma velocidade lenta. Para você que mexe com micro-ondas, é praticamente o mesmo motorzinho, né? É um motorzinho de passo, ele se movimenta devagar. Em alguns casos, um pouco mais rápido. Mas sim, ele vai trocando a comutação e vai trocando a próxima fase, por assim dizer, né? Enxágue, centrifugação, agitação, lavagem e molho. Então a mesma coisa ele faz. A entrada dos conectores para ele escolher qual função vai ser é por aqui. Como você pode ver, não tem nenhum mistério, né? Entrar de um lado e vai sair pelos outros. Aqui ele é selecionado através dessa rodinha seccionada aqui, que ela vai abaixando os pinos em aleatório, né? Qual vai ser a próxima função, né? Mantendo eles numa ligação entre 2 e 1, não importa. Então, aqui fica o motor. E qual que é a ligação básica desse motor? Não é muito difícil, ele é por engrenagens. Então, aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui para mostrar para você. Bom, é claro, né, que só você empurrar o fiozinho lá para o fundo, que ele sai para cima, e mesma coisa ao contrário, você empurra o fiozinho para baixo e empurra essa peça para dentro. A forma de encaixe das engrenagens não é nada complicado. Esta daqui vem primeiro, sempre com cuidado, né? São peças plásticas. Essa aqui vem em segundo, mirando essa parte aqui de baixo, ó, vendo? E essa aqui em terceiro. Tanto faz a posição dessa daqui, gente, ela não tem uma posição específica. Importante é o que vem por último, né? Que é esse aqui. Aqui, isso. Então nós pegamos essa peça aqui, né? Observamos que ela só tem uma forma de encaixe com precisão, as outras você vai errar bastante, então tá mais fácil saber quando que você acertou. Colocou assim, pega essa outra pecinha maravilhosa aqui, que é ela que é o pulo do gato aqui. Então, o que acontece? Conforme esse motor vai rodandinho, ele tem esse ganho de força aqui, né, que ele vai estar rodando um pouquinho mais rápido, então essas engrenagens são para alimentar a força que vai usar. Então, com base nessa força, essa engrenagem ela é puxada para trás e a hora em que ela vem puxada para trás, ela vai enganchar aqui num desses e puxar para frente. Olha aqui, ó. Esse é o papel dela, entendeu? Então, ela vem para trás, encaixou aqui e ela vai levar essa peça para frente. É assim que ela faz o timer, é a velocidade com que ela realiza o seu trabalho, entendeu? Então, qual que é o defeito básico? Pode ser quebrar a engrenagem, quebrar essa peça aqui, que ela garante que essa peça tenha força para baixo. E se isso acontecer, tenta reparar isso aqui, se não conseguir, tenta uma outra forma, de preferência um material parecido em resistência, não precisa ser muito forte nem muito fraco. Aqui, geralmente enche dessa graxinha aqui de cima, pega mau contato. Esses contatos todos revertem aqui para baixo. Dá mau contato usinável? Troca. Eu tive que trocar essa fiação aqui, ó, esse pedaço do chicote. Poderia ter trocado todo. A alimentação para o motor não é feita a partir daqui. Ela vem diretamente da placa. Entendeu? Então a placa manda a alimentação para ligar esse motor, que tem uma velocidade constante, como eu já falei, né? E toda vez, por exemplo, no caso eu colocar aqui no 25, aqui nessa posição, virado assim, é a menor posição possível. Em algumas delas são 25 minutos. Eu acho que é o caso dessa daqui. Então, apontado para baixo, com a fiação para esse lado, é 25 minutos. Você apertou para ligar aqui. Aí, a primeira coisa que deve acontecer com o timer é ele virar automaticamente, porque a placa central está alimentando o motor. Então, ela só vai alimentar o motor conforme o tempo de lavagem que você escolheu aqui. Entendeu? E por que tudo isso aqui? Olha só, olha o tamanho disso tudo aqui, gente, na bancada. Tá vendo? Tudo isso aqui eu tive que tirar da máquina para ligar no maquinário de uma outra máquina, claro, respeitando a ligação, para que eu pudesse ter uma simulação do que era a máquina do cliente funcionando, já que na máquina dele não pegava e os pés já estão bem podres. Então,
Aqui fica a minha dica para você. Deu esse problema, arranca lá a fiação, traz lá para sua bancada, tira a foto que for necessário para você não esquecer como que é. Liguei um pressostato que eu já tinha aqui para mim poder iniciar a fase de ligar e dizer para a máquina assim, agitou, está na hora de agitar, perdão, encheu de água. Então, para que eu pudesse ver o que está acontecendo, achar o que fosse mau contato. Aqui, gente, é na raça, é no pulo mesmo, é com base no que você já pegou de eletrônica. Isso aqui é um pouquinho mais pesado, para você que é iniciante tem que pegar com força e vontade. Olha aqui a parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o plug que vem do chicote da central que desce em direção ao motor. Então você sempre vai ter, nesse caso aqui, ó, fio cinza, fio comum, fio amarelo, fio da bomba, fio laranja. Ele é o fio que vai para o sentido horário ou anti-horário. Do outro lado nós temos o fio vermelho, também pode ser horário ou anti-horário. O que eu faço? Eu vou espetando os fiozinhos aqui, ó, referente à função que eu quero usar. Então eu peguei o branco e o vermelho e liguei no que vai para a máquina, aqui, ó, no caso aqui do meu motor. O meu motor não está usando aqui, ó, azul e branco e cinza no meio? Olha lá. Então, se ele está usando o azul, o branco e o cinza no meio, o que eu vou fazer? Eu venho para cá, eu venho no meu cinza dele, no azul dele e no branco e ligo. Puxei um fiozinho branco para cá, liguei no vermelho ou no laranja, nesse caso aqui, que eu vim aqui e liguei por aqui, ó. Não é complicado para você. Tá começando, tá aí, ó. Tá vendo ali, ó, CW e CCW? Então, eles estão sentido horário ou anti-horário, independente do que você ligar ali. Mas se você ligou de um lado para o motor, por exemplo, liguei ali no azul, o outro eu vou ligar necessariamente no branco. Aí aquele AC2 e AC1 são o que você tem que respeitar. Você vai ter que chegar aqui e encontrar qual que é o fio comum. Ele vai ser azul ou ele vai ser cinza, não importa. Você tem que achar o fio que é comum a todos. Por exemplo, fio cinza. Um fio desse cinza, nesse caso, se fosse vermelho, se fosse branco, se fosse azul, mas saiu um fio daqui, ele tem que chegar aqui, num lado da bomba, num lado do motor, num lado do atuador de freio. Então, no meu caso aqui, ele é fio cinza. Nessa máquina eu tive que trocar, tá? Porque esse aqui deu pau, ele estourou, tive que refazer o chicote. Mas sim, ele está respeitando o que está aqui. Aqui no caso, o azul ele é cinza, tá? Eu tive que trocar. Então teria um cinza para a bomba, um cinza para o motor que é comum e um cinza para a bomba elétrica. Perdão. Olha, eu estou confundindo tua cabeça, mas você entendeu mais ou menos. Cinza, 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 todo comum. Aí você tem amarelo para essa bomba, pode ser que seja outro. Você tem branco para um sentido, azul para outro. E você tem aqui também, nesse caso aqui, ele era também de outra cor. Ele não era dessa daqui. É só para você entender a didática da coisa. Então vamos lá. Então eu liguei o amarelo que era comum para as duas, na bomba. Cinza, comum geral. Branco e azul, liguei entre vermelho e laranja da minha máquina a teste de fiação. E assim eu pude fazer funcionar esse maquinário aqui, como se fosse outra máquina. Ah, mas vai dar problema. Meu amigo, olhe com bastante calma. Veja que os motores são parecidos, salvo se for outra técnica de montagem, tá? É uma dica para você que está aí se batendo com máquina de lavar, tá bom? É mais ou menos assim, você tem que ser capaz de montar uma máquina de lavar. Como é que você vai consertar uma coisa que você não é capaz, nem sequer é o mesmo de montar? Aqui embaixo aqui, não é muito complicado, tá? De um lado, você sempre vai ter a fiação mais grossa e do outro você vai ter a fiação de sensores, tá? De um lado você vai ter fios mais finos, que são sensores e comandos. Todos eles já vão direto para o processador. Por que eles vão direto? Já para não perder tempo e não pegar interferência. Olha como é curto o caminho deles, ó. Tudo isso daqui provém dessas peças aqui, ó. Ó, vamos dar uma voltinha nelas, ó, que beleza, tá vendo? Vamos dar mais uma voltinha aqui, ó. Sensor de tampa. Passou pelo chicote aqui, ó. Chicote bem firme é outra coisa, mas não vai esmagar senão estoura o fio. Aí uma parte vem para cá e a última parte vem para cá. Ó que fácil. Então, todo o caminho até os tríax. Aqui tem tríax pequenos, como também tem tríax grandes. Os pequenininhos que nesses aqui são para comandos leves, tipo o que liga esse motorzinho aqui. Entendeu?
Então não precisa de uma coisa muito grande. Então poucos miliamperes já mantém funcionando. Triacs grandes, pesados, são para motor. Entende? Aqui, ó. Esse aqui é o principal do motor. Para sentido de giro para um lado e para o outro. Você vai ter um triacs diferenciados, atuador de freio. E também vai ter o da bomba. É simples assim, gente. E sempre vai ter um filtrinho para evitar interferência, tanto de tomada e qualquer outra coisa. É só isso que matou nessa máquina para muita gente. O fato de que os comandos não são diretamente na placa e, para piorar, a placa não é aqueles fiozinhos curtinhos que vai até uma seleção de avanço pelo botão. Na verdade, jogaram em cima desse cara aqui. E foi o que complicou a vida de muito técnico. Se precisar, não tire só esse botão. Tire todo o painel, que é mais fácil. Corta tudo, desenforca gato, tire foto, traga lá na tua bancada e você vai ter um serviço bem feito. Liga lá na motorização que você vai ter um sucesso no seu conserto que você não sabia que era possível. Ali você vai poder conversar com o cliente. Mas vale você perder um dia consertando esse aqui do que uma semana de dor de cabeça indo e voltando com peça. No caso dessa peça aqui, ela só é para selecionar as funções que você quer. Claro, né? Isso aqui não é um computador, é um contador. Ele conta tempo. Então aqui eu coloquei o menor tempo possível de lavagem. A partir desse ponto, ele vai enviar essa informação, né? Com 5 volts, todas para a placa. Daqui sai 5 volts, chega aqui. Daqui você vai curto-circuitar os pontos de 5 volts. Por exemplo, vamos supor que 3 contatos ligados ao mesmo tempo, com 5 volts, significasse tempo longo de lavagem. 4 contatos significasse um tempo curto, vice-versa, não importa. Aí, mas tá, até aqui ele regulou qual a lavagem que eu quero, qual a velocidade e também o quanto que eu quero que meu motor gire. Se ele vai girar bastante para lavar lençol, você vai girar curto para não destruir roupas íntimas, né? Meias e roupas mais delicadas, como as de bebê. Só que daí, ele vai selecionar essa parte. A placa já entendeu qual que é a função e qual a velocidade de funcionamento do motor. Já aqui é o timer mecânico. O timer mecânico, ele simplesmente vai avançar as etapas. Ele vai avançando as etapas conforme a placa energiza esse motor. Então o motor ligou, ele avança para a próxima etapa. O motor ligou de novo, ele avança para a próxima etapa. Então é por isso que muita gente considera a pior máquina de lavar. Porque não está tudo aqui, não está esse botão e mais esse colocado aqui a função. Ela simplesmente tem separado através do chicote. Aí essa centralzinha já com placa de potência e tudo fica atrás da máquina, lá de pezinho, no cantinho guardado. Toda a fiação sai lá para cima dos controles, que são resumidos no botão função de lavagem e no botão fase de lavagem. Por exemplo, agitação, molho, enxágue, centrifugação, enfim. Então, eu venho aqui com essa peça. Vou ligar ela aqui. Ela vai ficar nesta posição. O nosso timerzinho vai ficar nesta posição, né? E em seguida eu vou ligar ele. Deixa eu dar uma pausinha aqui para te mostrar. Então nosso timer está aqui ligado, ó. Plug com a fiação para o lado de fora, aqui o encaixe, não pode inverter. E aqui a alimentação do motor, que é 110 volts alternados. Então ele vai ligar da rede até aqui, entendeu? É só isso que ele vai fazer. Ligou o motor é para trocar a próxima fase de lavagem. Vamos lá, vamos colocar na tomada para você ter um vislumbre da coisa. Lembrando que a nossa chave de tampa tá aqui, ó, tá isolada com fita isolante para já ficar fechada. Aperta o botão para ligar e ele vai dar os seus 5 segundos e já vai começar a brincadeira. Olha lá. Veja que aqui já está rodando. Olha ele passando para a próxima fase. Então ela já ligou o motor daqui para fazer a próxima fase, ó, tá vendo? Porque está em 25 minutos. Isso é para andar logo. Vendo que beleza? Então ele tem que fazer essa função. Aqui é o nosso sistema de água. Tá vendo? Por aqui eu regulo se vai ou se não vai ligar. O tempo de água, ó. Tá vendo? Olha que beleza. É simples assim. E coloquei essa ventoinha aqui
no que seria a entrada de água. Vendo aqui? Olha lá. Isso aqui seria a minha entrada de água. Quando a entrada de água começa, eu venho aqui, eu coloquei invertido, né? Que esse aqui é um outro pressostato, para não perder meu tempo. Venho aqui, faço isso, ó. Pronto, ele vai desligar. Ó, tá desligadinho. Já começou a agitação lá. Eu liguei normalmente, respeitando, né? Qual é o fio que vai fazer o sentido horário, o anti-horário e o comum deles, que seria o central. Aí eu liguei também a bomba d'água. Só não liguei o atuador de freio, porque não precisa nesse caso aqui. Só estou testando a parte mais simples da máquina. Entenderam mais ou menos, pessoal? É só para você saber a coerência de funcionamento dessa peça. Porque aqui tem que jogar alimentação para alimentar o motor, para fazer o avanço conforme o tempo que você escolheu. Então, daqui sai a alimentação para alimentar o motorzinho com 110, ele vai fazer o avanço das etapas, vai ligar qual é a próxima função, a placa vai entender através de todo esse jogo de chicotes aqui. Não tenha medo, isso aqui é uma coisa comum, tá? E a melhor parte, ó, você tem que saber também que ambas as duas partes têm contatos que encostam e devido à lubrificação, que usa-se nas engrenagens, ela vai parar nos contatos elétricos e isso impede que eles funcionem direito. Se funcionarem, acaba que não passa corrente nenhuma, a placa vai ficar inerte, não tem nenhum comando vindo daqui, e então a máquina não funciona e começa a ficar piscando o LED, dizendo que está faltando comando. Ela espera dar 5 segundos, não tem comando nenhum. Também não tem aquela resposta que ela espera. Moral da história, pode ser um problema básico aqui de comando. Entendem, pessoal? Espero ter ajudado você em mais essa saga de o que fazer com máquinas difíceis. Tire todo o chicote se necessário. Olha o que eu fiz aqui, ó. Trouxe na bancada. E aqui eu vou esticando o fio para ver se tem algum arrebentado, vou medindo continuidade. Gente, faz o serviço na paz. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer o serviço. Se você tentar trabalhar de forma difícil, mas não de forma inteligente, você vai sofrer.